Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A desistência do governo Temer de encaminhar à Câmara Federal o projeto de reforma da Previdência e a intervenção no Rio de Janeiro são temas de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Rubens Santiago, e também o cientista político Arthur Leandro. Até aqui, a gente vem discutindo a intervenção no Rio de Janeiro como uma possível cartada eleitoral do governo. Eu queria puxar a análise de vocês, o olhar de vocês, para uma outra direção. Intervenção no Rio de Janeiro pressupõe uma anormalidade. Vamos imaginar que essa anormalidade, esse quadro de exceção, possa aparecer em uma outra cidade brasileira. Esse quadro de anormalidade poderia convocar para ou uma suspensão das eleições em 2018, ou mudanças drásticas nas regras do jogo? Veja, nós tínhamos um hábito no Congresso, quando alguém propunha uma CPI, de refletir o seguinte: uma CPI você sabe como começa, não sabe como termina. Uma intervenção, a gente está vendo como é que ela começa, mas não se sabe efetivamente como é que ela pode terminar. Porque pode haver sucesso do ponto de vista de uma repressão à criminalidade, e o crime organizado no Rio de Janeiro não ocupar mais a linha vermelha, não interromper as vias públicas, desaparecer o armamento pesado, mas isso vai incubar e pode aparecer em Minas Gerais, pode aparecer no Espírito Santo, pode aparecer em outras operações no interior de São Paulo, migrar para o Centro-Oeste, que são regiões muito mais difíceis de serem controladas, dada a sua extensão territorial. Então, essa é uma incógnita que pode estar à mesa das Forças Armadas. Outra coisa, esse processo da intervenção, ele não resolve a situação de instabilidade da segurança pública em outros estados da federação, em que a população se sente também bastante desprotegida, bastante vítima da criminalidade e da violência. Os estados de Alagoas, Pernambuco, o estado de Sergipe, algumas capitais brasileiras vivem situações também muito graves, a população se sente desprotegida. Será que uma intervenção maior levaria a um processo de anormalidade a ponto de serem suspensas as eleições? Eu acho muito difícil. Qual seria a relação, qual seria o argumento para você suspender as eleições? É você declarar que o Brasil vive uma guerra civil do tráfico, da criminalidade contra a normalidade político-democrática, mas a maior causa da anormalidade política democrática tem sido a corrupção nos municípios, a corrupção nos estados, a corrupção no Rio de Janeiro, a corrupção em São Paulo, a corrupção na administração federal. Um dos elementos que patrocinou o golpe foi que o governo, mandatado pelo golpe, iria resolver o problema da anormalidade administrativa. Em poucos meses você tem Moreira Franco, você tem Gedel Vieira, você tem Eliseu Padilha, você tem agora, de ontem para hoje, o próprio Michel Temer, incluído no inquérito a pedido da procuradora Raquel Dodge. Ou seja, quem propôs o golpe para combater a corrupção está tão ou mais atolado do que o governo anterior do PT. Então vai ficar muito difícil você criar uma situação concreta de que, dada a normalidade da insegurança pública, a gente vai intervir em Alagoas, intervir em Pernambuco, intervir em outros estados, aí suspendem-se as eleições para que se possa levar até o fim uma intervenção generalizada. Acho muito difícil, até porque houve resistência às reformas, também por causa da resistência sindical e popular. A reforma da Previdência não conseguiu ser pautada, não foi só por conta do decreto, e essa resistência certamente ela vai se expressar nas ruas, os partidos democráticos vão se expressar, algumas candidaturas já estão caminhando nas ruas para discutir com o povo a sucessão de 2018. Acho que fica muito difícil apostar numa alternativa tão profunda de suspensão do calendário democrático para justificar outras intervenções. Essa é a sua opinião? Eu acho pouco provável qualquer ação, qualquer surpresa no sentido de suspensão do calendário eleitoral, etc. Eu acho, inclusive, que, como a gente começou a conversar aqui, que a intervenção ela faz parte desse calendário, né? Ela não é um prenúncio de uma suspensão ou de uma quebra da ordem. Acho que, pelo contrário, o governo também
com esse modelo, com essa decisão, ele capitaliza parte da opinião pública que estava clamando por uma demonstração de força, que é exatamente da parte da população que tende a simpatizar com candidatos como Bolsonaro, que é a força, que é demonstrações de poder e de intervenção na segurança pública, etc. Então, o governo se moveu nesse sentido, tenta se credenciar para penetrar nesse eleitorado. Acho que o governo ele não tem a expectativa de penetrar aquele eleitorado ideológico que tem um posicionamento normalmente mais à esquerda. O governo não aposta nesse eleitorado. Talvez ele tenha foco, ele esteja contemplando a possibilidade de fazer um agrado àquela parcela do eleitorado que foi satisfeito, que viu uma melhora significativa no seu padrão de vida nos últimos anos, nos últimos 10 anos, em função de programas sociais, que sentiu diretamente o impacto da crise. Então, ele tenta, que também é o eleitorado que sofre com a violência urbana, que é assaltado. Então, se não é possível você criar uma expansão no consumo e a melhoria no conforto material da população, pelo menos você dá uma resposta a uma pauta que também é extremamente popular, que interfere diretamente no modo de vida das pessoas, que é a possibilidade e o risco de sair e voltar para casa, sair ainda que seja para procurar emprego, mas que você saia e retorne sem ser assaltado. Então, eu acho que o governo tenta trabalhar também com essa população a partir de uma necessidade que ela manifesta. Agora, como comprar o discurso do governo da segurança pública, da necessidade de intervenção no Rio de Janeiro, quer dizer, a intervenção como uma solução para o problema, se até ontem a defesa da reforma da Previdência era mais ou menos assim: se não houver reforma, não há futuro para o Brasil. Do dia para a noite, essa bandeira foi descartada e o governo levanta uma nova bandeira, que é a bandeira da segurança pública. É tão fácil convencer assim o eleitor, a população? Quer dizer, um governo que até ontem dizia não há futuro para o Brasil sem a reforma da Previdência. E a reforma agora não interessa mais? Olha, quando você tem praticamente todos os grandes grupos da comunicação nacional, as grandes empresas, 4 ou 5 grandes empreendimentos, todos atrelados à agenda do golpe, fica fácil você vender qualquer ideia e transformá-la numa ideia legítima segundo os interesses da população. O que é complicado, e nas últimas horas essa discussão já começa a tomar corpo entre o Palácio do Planalto e as Forças Armadas, é a dimensão do custo financeiro dessa intervenção. Eu observei nas últimas horas várias matérias relatando uma inquietação dos generais que estão comandando a operação do Rio de Janeiro acerca do fundo. Quanto vai ser disponibilizado para que essa operação possa ter fôlego, possa acontecer e possa ser vitoriosa? Até agora ninguém sabe qual vai ser o aporte, né, de recursos. Eu analisei a composição do novo Ministério da Segurança Pública. Ele nasce tirando do Ministério da Justiça uma série de estruturas, uma série de partes do Ministério da Justiça, mas isso acontece poucos meses depois do governo ter aprovado uma emenda constitucional, a emenda 95, a PEC dos gastos, que determina o seguinte: a cada ano, o gasto que vai ser desenvolvido não vai responder à expansão, à qualidade e à melhoria dos serviços. Ele vai estar atrelado à inflação do ano anterior. Então, 2018 já começa como o pior ano em função dessa emenda constitucional, porque a inflação do ano passado, 2017, foi menor do que 2016, menor do que 2015. Então, o que se gastou em 2017, e ainda assim não respondeu às necessidades de segurança, saúde, educação, transporte, habitação, saneamento, em 2018 vai cair mais ainda. Então, como é que você, diante de uma emenda constitucional que corta gasto público, oferece um Ministério da Segurança Pública? Isso é uma fraude do ponto de vista administrativo, orçamentário e constitucional. Como é que o governo, então, vai resolver o problema que já começa a preocupar os generais? Ninguém quer entrar numa situação de guerra sem armamento, sem efetivo e sem condições de conduzir essa guerra, ninguém sabe até quando. Porque vai que, como eu já disse antes, você consegue controlar
a intervenção da criminalidade no Rio de Janeiro e daqui a pouco aparece em Vila Velha, no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. Lembra-se que até poucos anos o Espírito Santo era um dos estados mais corruptos do ponto de vista do crime organizado dentro das polícias. O Espírito Santo, inclusive, viveu o assassinato de um juiz, o assassinato de membros do Poder Judiciário por força do crime organizado. Então, o que vai acontecer se você intoca as forças do crime e elas desaparecem do Rio, mas aparecem em Minas, aparecem no sul de São Paulo, aparecem no Tocantins, aparecem no Espírito Santo. Outras operações, qual é o custo disso? Por isso é que eu disse, uma intervenção é igual a uma CPI. Você sabe como começa, mas não sabe, ao longo da intervenção, o custo dela. E esse governo, eu tenho absoluta certeza, ele não vai ter condições de abrir as torneiras e alimentar, segundo as Forças Armadas, todo tipo de recurso que as Forças Armadas vão pedir para não se desmoralizarem, que é a preocupação que ele referiu-se aqui. Os generais não vão querer sair de uma operação como essa, quer dizer, meia bomba. Eles vão tentar legitimar a sua intervenção, legitimarem-se dentro da corporação, porque imagina um general, digamos, em fim de carreira, sair desmoralizado de uma operação como essa é o fim da picada. Agora, não se sabe o custo dessa operação, ela não está programada dentro do orçamento, não se sabe até quando vai continuar drenando recursos para ter o sucesso que eles esperam. A gente tem 2 minutos para terminar o programa. O que esperar do novo ministério, que é o Ministério da Segurança Pública? O ministro Raul Jungmann, que assumiu a pasta ontem, anunciou hoje a contratação a abertura de concurso público para a contratação de 1.000 policiais. 500 para a Polícia Civil, 500 para a Polícia Rodoviária, 500 para a Polícia Federal e 500 para a Polícia Rodoviária Federal. É por aí? Eu acho que o governo ele pensou bem no momento de criar o Ministério, basicamente porque, sendo um novo ente do Poder Público Federal, o governo ele não está vinculado, pelo menos o Ministério, a pasta não está vinculada à composição do orçamento do ano anterior. Então, isso cria uma possibilidade de gasto de implantação do Ministério, despesa de custeio e de abertura de crédito suplementar. Então, o governo ganha fôlego, inclusive, para mover as ações da intervenção a partir dessa medida, inclusive ações na Polícia Federal, etc. Então, essa medida ela foi inteligente do ponto de vista da navegação do governo federal. Você está falando da criação do novo ministério. A criação do novo ministério, porque isso permite fôlego do ponto de vista de custeio, e esse ministério ele vai para a vitrine do governo federal no momento. Acabou. Boa noite, muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.